Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos iniciar mais uma revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciamos um novo trimestre e é sobre o meu livro preferido da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. O tema da nossa revista é Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Lembrando aos irmãos que ainda não adquiriram a sua revista, podem fazê-lo ali ao final do nosso templo com os nossos irmãos da tesouraria. E é bom você adquiri-la logo, quanto antes, para que você não fique sem. Olha só os temas que vamos estudar no decorrer desse trimestre. A lição de número 1, hoje, vamos aprender sobre um panorama do livro de Gênesis que vai do Éden até Babel. Na lição 2, vamos aprender sobre a criação, revelando a glória do Criador. Lição 3, o Criador se relacionando com o ser humano. Lição 4, a alienação humana a partir da queda. Lição 5, a necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador. Lição 6, a bênção de Abraão chega a todos. 7, Abraão e a prova de fé. 8, Isaque, filho da promessa. 9, Esaú. 10, Jacó. 11, os planos de Deus nos sonhos de José. 12, os custos de viver o plano de Deus. E a lição 13, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Portanto, são temas aqui imperdíveis que vão ser muito edificantes para nós, e eu quero convidar já os irmãos, desde já, a estarem conosco aqui e fazer o desafio de participar de todas as 13 lições desse trimestre, a fim de nós aprendermos sobre o livro de Gênesis. Hoje, como é uma lição bastante genérica, cujo objetivo é fornecer uma visão panorâmica do livro de Gênesis, nós decidimos por bem trabalharmos com apenas um professor nessa manhã, a fim de que nós tenhamos essa visão aí de modo mais eficiente, mais eficaz. Portanto, vamos estudar hoje a lição de número 1. Eu peço auxílio dos meus amados irmãos aí, para já colocar na nossa tela o nosso tema de hoje. Lição de número 1, cujo título é Do Éden a Babel. Quantos estão com a sua revista? Por favor, faça um sinal com a sua mão assim. Glória a Deus, ó. A metade dos irmãos aproximadamente já estão com as suas revistas. Vamos todos então acompanhar aí. O nosso tema de hoje é do Éden a Babel. Vamos, portanto, fazer um panorama de Gênesis 1 até Gênesis capítulo 11 aproximadamente. Os nossos objetivos de hoje, amados irmãos, são os seguintes: mostrar como o Deus Criador e Senhor da história. Mostrar Deus como o Criador e o Senhor da história. Além do mais, apresentar também o coração do homem e o coração de Deus. E, por fim, explicar a origem de 3 civilizações antigas. Bem, o nosso sumário aí se baseia nesses tópicos principais, que são os seguintes. Vamos primeiro ver uma introdução ao livro de Gênesis. Em seguida, o tópico 1 da nossa revista diz sobre Elohim, o Criador e o Senhor da história. O tópico 2 fala sobre o coração do homem e o coração de Deus. E o tópico 3 fala sobre a origem dessas 3 civilizações antigas. O nosso texto áureo hoje é Gênesis capítulo 3, versículo 15, que eu convido os irmãos para lerem comigo numa só voz. Amém? 1, 2, 3. E porei e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15 é o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada é a seguinte: o Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Amém? E o nosso texto de referência se encontra em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. Por favor, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. É o nosso texto de referência. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Bem, esse é, portanto, o nosso texto de referência desta manhã. Aos irmãos que acabaram de chegar, gostaria de vos lembrar que hoje iniciamos um novo trimestre, também celebraremos em breve a Santa Ceia do Senhor, e o nosso propósito principal de hoje, meus irmãos, é oferecer uma visão panorâmica do livro de Gênesis, visto que a partir da próxima lição vamos tratar dos temas específicos, como a criação, como a queda da humanidade e os demais tópicos descritos aí nesses 50 capítulos desse importante livro da Bíblia Sagrada. A título de introdução, como nosso propósito é, de fato, abrir alas aqui para os nossos demais professores, é importante que nós saibamos algumas informações sobre o livro de Gênesis. Em primeiro lugar, a informação óbvia é que é o primeiro livro do Antigo Testamento, tanto da nossa escritura Antigo Testamento cristão, quanto também da Bíblia hebraica. É um livro composto por 50 capítulos e é considerado como sendo um livro teológico e histórico. E o seu autor é desconhecido de certa forma, mas toda a tradição cristã atribui a autoria do livro de Gênesis, assim como de todo o Pentateuco, a Moisés. Além do mais, o nome Gênesis já nos diz bastante coisa a respeito desse livro. A palavra que é traduzida aí por Gênesis, na língua grega, a partir da Septuaginta, é Bereshit, que significa no princípio. Inclusive, o primeiro trecho de Gênesis capítulo 1 é justamente na língua hebraica, Bereshit bara Elohim. O pastor Juarez depois me ajuda aí, que fala com certeza com respeito ao nosso Deus Criador. Bereshit, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é um livro de abertura da Bíblia, meus irmãos. O livro de Gênesis é de suma importância. Muitos perguntam por onde começar a Bíblia. Se eu sou um novo convertido e desejo ler a Bíblia de capa a capa, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Alguns sugerem o Evangelho segundo João, outros sugerem o Evangelho segundo Marcos, mas eu sugiro aos irmãos que comecemos a ler a Bíblia justamente do seu princípio, do livro de Gênesis. O livro de Gênesis nos mostra a história de um Deus soberano que criou todas as coisas, perfeitamente boas, de um mundo que também é narrado como sendo consequência do pecado, todas as suas derrotas, todas as suas dificuldades, mas também nos mostra sobre um mundo que em breve será redimido. Portanto, o livro de Gênesis mostra o princípio de todas as coisas e tem conexões com toda a Bíblia Sagrada, que é um livro único, por assim dizer, e desde Gênesis nós já vimos, inclusive, alusões à carta de Paulo aos Romanos, como vamos ver hoje. Nós vemos também alguns spoilers, assim, por assim dizer, do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, por onde começar a ler a Bíblia Sagrada? Ora, do princípio de Gênesis, que é um livro de abertura da Bíblia que começa justamente com essa expressão, no princípio, Bereshit. Por isso que ele tem esse mesmo nome. Essa expressão Bereshit também é usada como título do livro na tradição judaica. Meus irmãos, o livro de Gênesis é um livro, então, dos primórdios ou das origens, como sugere o nosso título também em português, Gênesis, que, como eu disse e repito, o termo Gênesis é derivado da versão do Antigo Testamento traduzido para a língua grega, conhecida como a Septuaginta. E embora
com pouca frequência citado em outros lugares, o livro de Gênesis é fundamental para o restante da Torá. Lembrando que a Torá é a lei, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que compõem um primeiro bloco da Bíblia Sagrada, que, na verdade, fornecem um contexto único. É importante que nós leiamos todo o Pentateuco como um bloco só. E é por isso que o livro de Gênesis, faz muito mais sentido quando lido, inclusive, em conjunto com os demais outros 4 livros da Torá. Os 5 livros, então, da Torá, do nosso Pentateuco, compartilham uma unidade de história, compartilham um mesmo enredo, um mesmo tema, que os faz permanecer sempre juntos, jamais se contradizendo, e, como eu disse, tendo como autor o grande Moisés. Assim será impossível isolar completamente o livro de Gênesis dos outros demais 4 livros da Torá. Para que nós compreendamos, então, perfeitamente a mensagem de Gênesis, é importante que nós a leiamos no contexto do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então, ao estudar sobre Gênesis, estamos estudando sobre um livro das origens que se estende por um longo período de tempo de duração desconhecida e que acompanha também o povo de Deus enquanto ele viaja de um ponto a outro do Oriente Médio. A autoria do livro de Gênesis, portanto, é atribuída a Moisés. Mas lembrando, meus irmãos, que nós não temos nenhum versículo exato que diz que esse livro, assim como o Pentateuco de um modo geral, seja atribuída a sua autoria a Moisés. Em sentido estrito, portanto, a autoria da Torá, do Pentateuco, é anônima. Nenhuma parte dos 5 livros afirma explicitamente que Moisés é o seu autor exclusivo. Por outro lado, meus irmãos, a tradição judaico-cristã é virtualmente unânime em atribuir a Moisés a autoria de Gênesis, a Deuteronômio. E sobre quais fundamentos a tradição judaico-cristã atribui a Moisés a autoria de Gênesis? Como, por exemplo, em alguns trechos do Pentateuco, como em Êxodo 17:14. Êxodo 17:14 diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, embora Moisés não seja identificado como autor de grande parte da Torá, o texto alega então o fato de que ele foi o receptor da revelação e uma testemunha dos atos redentores. Nós temos outra pista para a autoria de Moisés também em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: tão somente esforça-te, Josué, e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, baseado em alguns trechos como Êxodo 17:14 e Josué 1, versículos 7 e 8, nós temos evidências que nos conduzem à crença de que Moisés escreveu a Torá. Entretanto, meus irmãos, essa declaração sempre está limitada por alguns detalhes, pois algumas passagens óbvias foram acrescentadas após a morte de Moisés. Deuteronômio 34, por exemplo, nos mostra a narrativa da morte de Moisés. Moisés não poderia narrar a sua própria morte, então é óbvio que cremos que houve um acréscimo à autoria de Moisés e a tradição judaico-cristã também atribui esses adendos ao próprio Josué, embora muito provavelmente numa data posterior. Outras passagens também na Torá nos dificultam determinar quem é o autor do Pentateuco. Essas passagens, por exemplo, incluem Gênesis capítulo 11, versículo 31, que associa a região de Ur dos caldeus, a cidade de Abraão, aos caldeus.
essa informação, Ur dos caldeus, que é uma tribo que dominou o sul da Mesopotâmia ali no primeiro milênio, e Gênesis 14:14 também menciona Dan, uma antiga cidade conhecida por esse nome, e essas cidades só foram conhecidas por esses nomes num período muito posterior, o que nos dá a entender que alguns pouquíssimos trechos foram escritos posteriormente, não sendo necessariamente por Moisés. Além do mais, a título de introdução, nós podemos aprender também sobre a estrutura de Gênesis. E por que tem essa imagem aí, que à medida que vai se aproximando do almoço, né, ela vai nos deixando ainda mais animados, né? Eu quero confessar aqui aos irmãos que eu sou um amante das massas, é por isso que eu não consigo sair dos 3 dígitos de peso, é só a graça do Senhor sobre a minha vida. Mas o que tem a ver essa fatia de pizza com a estrutura de Gênesis? A fatia de pizza tem a ver porque o livro de Gênesis, ele pode ser estruturado da mesma forma que alguém pode dividir as fatias de uma pizza conforme o seu próprio prazer, a sua própria definição. Portanto, nós temos vários modos de se estruturar, de se fazer um esboço do livro de Gênesis. E nós vamos apresentar aos irmãos aqui apenas os principais. A primeira estrutura do livro de Gênesis, que, como eu disse, pode ser repartida em mais de um modo, a depender da perspectiva e dos interesses do leitor. Por exemplo, se na minha casa eu divido a pizza da seguinte forma: eu fatio a pizza, né, tradicionalmente em 8 fatias. E aí, 2 fatias para minha esposa, 6 fatias para mim. Não é? Então, nós podemos dividir a pizza de diversas formas. E nós vamos ver aqui 2 divisões principais sobre o livro de Gênesis. A primeira, meus irmãos, das divisões do livro de Gênesis, estava em outra imagem aí, mas falhou no nosso slide. Ela é conhecida como sendo Fórmula Toledo. Olha só que chique, Toledo. Se escreve Toledote na língua hebraica. É o dispositivo estrutural mais fascinante, talvez, do Antigo Testamento, essa fórmula Toledote, que mostra com clareza a estrutura pretendida pelo autor do livro de Gênesis. Essa frase hebraica, Ele Toledot, ocorre 11 vezes no livro de Gênesis. E as passagens são as seguintes, meus irmãos. Gênesis 2, 4, 5, 1, 6, 9, 10, 1, 11, 10, 11, 27 e assim sucessivamente. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia aí, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Olha só que interessante a nossa primeira divisão aí da fórmula Toledo. Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Perceba essa expressão. Esta é a gênese. Logo em seguida, Gênesis capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. Então, primeira fórmula de Toledo, esta é a gênese. Logo em seguida, este é o livro da genealogia de Adão. A próxima fórmula, próxima divisão, nós temos em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: eis a história de Noé. Perceba, eis a origem dos céus e da terra, logo em seguida, eis a gênese de Adão, e logo em seguida, eis a história de Noé, e assim sucessivamente, até pararmos lá em Gênesis capítulo 36, versículo 1. Então, essa frase Toledo, ela foi traduzida de vários modos diferentes e podem ser resumidas na seguinte expressão: estas são as gerações de, ou esta é a história da família tal, ou esta é a narrativa tal, ou esta é a gênese X, Y ou Z. Sempre essa frase, na língua hebraica Toledo, é seguida por um nome pessoal, exceto com a primeira fórmula que nós lemos em Gênesis 2, 4, que diz que é a gênese ou a geração dos céus e da terra. Portanto, nós temos especificamente 11 vezes essa expressão Toledo, de modo que a tradição judaico-cristã costuma dividir, estruturar o livro de Gênesis, então, em 11 fatias,
que são divididas a partir dessas gerações, dos céus, de Adão, de Noé, de Abraão e assim sucessivamente. Então, o livro de Gênesis pode ser estruturado como um livro de genealogias, um livro de gerações que subdivide-se em grandes 11 partes. Então, meus irmãos, as partes então que falam sobre as gerações de Adão, Noé, dos filhos de Noé, Sem, Terá, Ismael, Isaque e Esaú, é a estrutura hebraica do livro de Gênesis. Gênesis, então, seria composto por um prólogo de Gênesis 1 até Gênesis 2, versículo 3, seguido de 10 episódios que narram as Gênesis, as gerações dessas famílias, desses personagens principais aí do Antigo Testamento. Outra forma de nós estruturarmos o livro de Gênesis, lembrando que a primeira é a fórmula Toledo, é também dividi-lo em duas grandes partes. Gênesis 1 até Gênesis 11, que é o tema da nossa aula de hoje, e logo em seguida Gênesis 12 até o capítulo 50. Essa primeira subdivisão diz respeito à história primeva. O que seria a tal história primeva? A história primeira cobre o tempo entre a criação e a Torre de Babel. Esses capítulos se remontam então a um longo e indeterminável período de tempo num passado muito distante. E a segunda subdivisão de Gênesis, a partir do capítulo 12, é caracterizada então por uma velocidade, uma redução da velocidade do enredo. Porque de Gênesis 1 até Gênesis 11, nós vemos as coisas acontecendo muito rápido. Deus cria todas as coisas. Nós temos então a queda, seguida pelo dilúvio, seguido pela Torre de Babel. E em Gênesis 12 parece que esses eventos que ocorrem todos com respeito à gênese de todas as coisas, eles dão uma desacelerada. E a partir de então, a partir de Gênesis 12, o texto costuma a focar num único homem chamado Abraão e a sua família por 4 gerações. Esses capítulos, então, são chamados ou resumidos de narrativas patriarcais. Portanto, Gênesis tem duas formas de se estruturar, duas formas básicas. Podemos estruturar Gênesis com a fórmula Toledo, com as gerações, lembrando, um prólogo mais 10 fatias da pizza, 10 episódios de gerações, ou podemos estruturar em duas grandes partes. A história primeva, que vai da origem de todas as coisas até a Torre de Babel, e Gênesis 12, ao final do seu livro, que fala sobre as narrativas patriarcais, começando de Abraão e as suas 4 posteriores gerações. Além do mais, meus irmãos, podemos estruturar o livro de Gênesis, está aí na nossa próxima transparência. Se aqui a tecnologia me ajudar, glória a Deus, amém, agora funcionou. O livro de Gênesis também, meus irmãos, pode ser estruturado como sendo a introdução da Bíblia Sagrada, sendo descrita a Bíblia Sagrada como a grande narrativa da humanidade. As grandes narrativas são conhecidas em nossos tempos como sendo metanarrativas. Os irmãos já ouviram essa expressão, metanarrativas? As metanarrativas são as grandes histórias da humanidade. São as histórias que contam o resumo de todas as histórias. Por exemplo, o relato de Gênesis é o início da Bíblia Sagrada como sendo uma metanarrativa, a origem do universo, a origem de todas as coisas. E é importante ressaltarmos esse conceito de metanarrativa, porque vivemos num período dessa era que se chama de pós-moderna, em que as metanarrativas estão sendo cada vez mais combatidas. O que se prega na academia, no nosso mundo de hoje, é que não se pode existir metanarrativas, pois não existem verdades absolutas. O que se pregam é que não pode haver apenas um Deus criador de todas as coisas. Não pode-se haver apenas uma narrativa sobre a geração do universo. O que se prega a título de uma falsa democracia e liberdade de pensamento, é que não há verdade, é que cada um tem a sua verdade.
Mas isso é uma expressão completamente circular e contraditória, porque se eu afirmo que não há verdade absoluta, a própria expressão não há verdade absoluta também não pode ser uma verdade absoluta. Portanto, o relativismo não subsiste, de modo, meus irmãos, que só há uma verdade, só há um caminho, só há a vida, só há a verdade, que é resumida em Cristo Jesus. E nós cremos que a metanarrativa verdadeira da humanidade chama-se Bíblia Sagrada, que é um lindo livro, um lindo texto, composto, dividido por 66 livros distintos, com dezenas de autores, escrito por centenas e centenas de anos, mas que jamais se contradiz e que nos leva a uma única mensagem de um Deus Criador perfeito, que nos ama, que exerce a sua misericórdia sobre nós e que em breve colocará todas as coisas no seu devido lugar, pois a redenção já começou com Cristo Jesus. A Bíblia, então, como metanarrativa, pode ser dividida em 4 grandes partes, que são costumamente chamadas de criação, queda, redenção e consumação, ou nova criação. A Bíblia Sagrada, então, pode ser dividida em 4 grandes atos: criação, queda, redenção e nova criação, ou consumação. De modo que o livro de Gênesis é de suma importância, porque no livro de Gênesis nós temos o ato 1 por completo da Bíblia Sagrada, que é a criação de todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 3, nós temos o ato 2 por completo, que fala sobre a queda da humanidade. No livro de Gênesis também, nós temos então o início da redenção de todas as coisas, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama o seu servo Abraão, de modo que a partir dele seriam benditas todas as nações da terra. Portanto, 3 dos 4 atos da metanarrativa chamada Bíblia Sagrada se encontram no livro de Gênesis. Você percebe a importância desse livro? A importância de nos aprofundarmos no livro de Gênesis, pois ele é a introdução de toda a Bíblia Sagrada, de modo que, entendendo perfeitamente o Gênesis, o Evangelho de Jesus Cristo fará ainda mais sentido em sua aplicação nas nossas vidas. 4 grandes atos: criação, queda, redenção, consumação ou nova criação, de modo que Gênesis é a introdução dessa grande mensagem. Depois que vimos então a estrutura do livro de Gênesis, e vimos também sobre a sua autoria, é importante também falarmos nessa visão panorâmica dessa primeira lição sobre a mensagem teológica de Gênesis. Ora, o tema de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, que será o tema da próxima lição sobre a criação, não é como Deus criou o mundo detalhadamente, mas que Deus criou o mundo. Perceba, meus irmãos, que o livro de Gênesis deve ser lido com responsabilidade, com sabedoria e seguindo os princípios da hermenêutica básica de um estudioso da Bíblia Sagrada, que é sempre levar em consideração na leitura do texto o seu contexto histórico, cultural e literário. De modo que o livro de Gênesis não tem, meus irmãos, por exemplo, o objetivo de refutar a teoria da evolução. Muitos irmãos ficam brigando com os evolucionistas, não é? E usando o livro de Gênesis como base, e isso pode ser feito, mas não podemos esquecer que não é o propósito de Moisés combater a teoria da evolução, que surgiu muitos e muitos milênios depois com Charles Darwin. Moisés lá sabia quem seria Charles Darwin, meus irmãos? Moisés saberia quem era Richard Dawkins, o pai do ateísmo moderno? Com certeza que não. O livro de Gênesis também não serve para matar a nossa curiosidade com respeito a vários aspectos. Por exemplo, os 7 dias da criação foram literais de 24 horas? Ou foram 7 eras? Ou foram dias de semanas? Ou foram semanas de anos? E assim sucessivamente. Perceba que há vários detalhes que não nos são apresentados de forma clara no livro de Gênesis. E a mensagem teológica de Gênesis, meus irmãos, é que esses detalhes não são de suma importância para nós.
Muitos de nós ficamos preocupados com algumas minúcias que a Bíblia Sagrada não nos dá a resposta clara, mas que são minúcias, muitas vezes, que não nos edificam em nada. Muito pelo contrário, só trazem dissensão teológica e acadêmica entre os irmãos. Portanto, o foco de Gênesis não é necessariamente contar cada detalhe sobre a criação. Mas o tema de Gênesis não se trata, meus irmãos, de matar a nossa curiosidade, e não se trata especificamente de mim e de você. Se trata de nos apresentar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. De modo que Moisés escreve Gênesis não para combater a teoria da evolução, mas para diferenciar Jeová, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, dos demais falsos deuses de sua época. Então, devemos nos preocupar muito mais com que Deus criou o mundo, do que o modo de como o mundo foi criado. O que importa, de fato, é que Deus criou o mundo ex nihilo. Olha só que expressão chique latina. Você vai sair dessa aula de hoje, da escola dominical da Catedral Baleia, com pelo menos uma palavra em latim. Olha só que chique. O que você aprendeu hoje na EBD da Baleia? Meus irmãos, eu saí de lá falando latim. Oh, glória. Qual é a expressão ex nihilo? Vamos todos repetir? 1, 2, 3. Ex nihilo. Essa expressão ex nihilo, ela é definida como se criar algo do nada. É por isso que a criação de Gênesis, capítulo 1 e 2, é descrita na língua latina como sendo creatio ex nihilo. Deus criou o mundo apenas com a sua voz e criou do nada. A criação é descrita de tal forma a apresentar Deus como a causa exclusiva por trás da criação do universo e da humanidade. Deus exclusivamente criou o universo com o poder da sua palavra. E disse Deus, haja e houve. O que Deus fala é realidade. O que Deus fala já é. A voz de Deus, a palavra de Deus e realidade são sinônimos. Se Deus falou, meus irmãos, já se cumpriu no reino espiritual. Se Deus falou, já é realidade. E isso se aplica à criação do universo, e isso se aplica à palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Se Deus falou contigo, creia. Se Ele falou, já é real, porque Ele cria ex nihilo. Ele transforma o caos em ordem. Ele traz a existência do nada. E apenas com o poder de sua palavra, todas as coisas são feitas, e feitas do jeito certo, do modo certo, no tempo certo, de modo que tudo quanto Ele faz é bom, mas não apenas bom, é muito bom. Portanto, o Gênesis trata muito mais sobre que Deus do que como Deus criou as demais coisas. Então, meus irmãos, Gênesis capítulo 3 até o capítulo 11 apresenta, então, cada narrativa, cada episódio, de modo a realçar o pecado e a rebelião das criaturas de Deus e também nos levar ao entendimento que somos carentes de uma redenção desse Deus tão amoroso que criou tudo perfeito, mas que teve a sua criação desordenada por conta da queda, por conta do declínio moral da humanidade, por conta do pecado que se propagou, que se aumentou. Então, qual é a mensagem teológica de Gênesis? Nós já vimos que diz respeito, então, ao Deus criador de todas as coisas, que cria ex nihilo. Qual é, então, a mensagem teológica de Gênesis? Certo estudioso, descrito num livro Introdução ao Antigo Testamento, de Tremper Longman III, um grande especialista vivo ainda de Antigo Testamento, ele nos dá uma divisão muito importante que nos mostra um certo padrão literário de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 11, que é o nosso objetivo da aula de hoje, que você saia daqui aprendendo a ler o livro de Gênesis com mais sabedoria, com uma visão panorâmica. E olha o padrão literário que nós encontramos em Gênesis 1 a 11. Por exemplo, nós temos o relato da queda, o pecado que adentrou na humanidade, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, que diz o seguinte: vendo a mulher
que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só que interessante, nós temos então o pecado instituído. Logo em seguida, no versículo 14, nós temos: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Então nós temos primeiro o pecado, logo em seguida Deus estabelece a sentença, ou seja, sempre um pecado tem a sua consequência. E a justiça de Deus, para ser efetiva, deve ser acompanhada da consequência do pecado. Há então o pecado, há a sentença, mas logo em seguida há a mitigação da sentença. Olha o que diz o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha como esse Deus se revela a nós. O pecado entra por responsabilidade humana. Logo em seguida, porque ele é justo, vem a sentença. Mas a sentença de Deus é acompanhada também de uma mitigação. Essa mitigação nos mostra a misericórdia de Deus. Deus proveu com que Adão e Eva, após perceberem a sua nudez, Deus proveu vestiduras de peles para eles. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Eles não mataram animais e construíram. O próprio Deus já os vestiu. Portanto, pecado, sentença, mitigação e, por fim, o castigo. Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Portanto, temos alguns padrões literários em Gênesis para facilitar a sua leitura. Exemplos que nos são dados tanto no relato da queda, de Caim, dos filhos de Deus, do dilúvio e de Babel. Há um pecado, há uma sentença, a misericórdia de Deus se revela mitigando tal sentença e, por fim, a aplicação do castigo. Lembrando que sempre é evidenciada a graça e a misericórdia de Deus, ainda que nós merecêssemos apenas a aplicação da sua justiça. Para encerrar essa parte introdutória e já nos encaminharmos aqui para a nossa lição com a sua conclusão, nós temos também a mensagem cristológica de Gênesis, porque nós, enquanto cristãos, sabemos que cada livro da Bíblia Sagrada deve ser lido conforme o seu contexto, conforme as suas particularidades, mas nós, enquanto cristãos, temos uma visão privilegiada, porque nós conseguimos enxergar o cerne da Bíblia a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Cristo como sendo o centro das Escrituras. Gênesis, então, meus irmãos, nos mostra Cristo desde o princípio. A primeira subdivisão de Gênesis, Gênesis 1 a 11, da criação à Torre de Babel, nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 15, que inclusive é o nosso texto áureo, que está aí na capa da nossa revista, que diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós temos aqui, meus irmãos? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos uma importante passagem cristológica de Gênesis, que é conhecida como sendo o proto-evangelho. O proto-evangelho é descrito em Gênesis 3,15. Proto, pré, antes. Aquele spoiler, sabe quando você vê um spoiler de um capítulo próximo da série? É isso que acontece em Gênesis 3,15. O Senhor Deus nos dá um spoiler daquilo que aconteceria. De modo que Gênesis 3,15 nos mostra que o nosso Deus jamais é pego de surpresa. Gênesis 3,15 nos mostra que, antes que a queda fosse estabelecida pelo pecado humano, a redenção já tinha sido estabelecida. Antes de o homem cair, Cristo já havia sido dado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus jamais foi pego de surpresa, de modo que quando o homem cai, Deus já tem a sua redenção preparada.
E ele disse o seguinte: olha, houve a queda, mas eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E nós conhecemos pela Bíblia Sagrada aquele que esmagou a cabeça da serpente, isto é, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Gênesis carrega consigo uma mensagem cristológica desde o princípio. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. É a primeira aparição do evangelho de Cristo já no início da Bíblia. A segunda divisão de Gênesis também fala sobre Cristo. Gênesis 12 a 36, nós aprendemos que diz respeito à era dos patriarcas. Lembram-se disso? E olha só que interessante, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9, versículo 8, que nós somos descendência de Abraão. Portanto, a bênção de Abraão, em que a partir dele seriam benditas todas as nações da terra, a bênção que foi dada a Abraão e aos seus descendentes também nos alcançou através do sacrifício de Cristo Jesus. E a última sessão, inclusive, que está também dentro da era dos patriarcas, Gênesis 37 a 50, nos conta a trajetória de José no Egito, de modo que nos ensina também, nos mostra José como sendo um tipo de Cristo, alguém que tem algumas características semelhantes à do Messias, que seria sacrificado por amor de nós. Essa, portanto, é a mensagem do livro de Gênesis. Nesses 10 minutos que nós temos restantes, vamos então aos tópicos da nossa lição de hoje, cujo tema é do Éden a Babel. O nosso tópico 1 da nossa revista nos diz sobre Elohim, Criador e o Senhor da história. E o título do tópico já nos ensina bastante. Elohim. Quem é Elohim? Elohim é um dos nomes de Deus. E os nomes de Deus são fundamentais para compreendermos mais sobre o Senhor e sobre a sua natureza. Ao longo das Escrituras, irmãos, apresentada-nos uma lista com alguns nomes que dizem muito sobre a essência e o caráter do nosso Deus. E, nesse contexto, um dos principais nomes, é o primeiro que aparece, é justamente Elohim. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. No primeiro versículo da Bíblia, então, a gente tem a referência a Deus através dessa palavra hebraica, Elohim, que curiosamente, é o plural da palavra Eloá. Elohim, então, é plural. Eloá é o singular. Mas não é porque essa palavra é do plural que nós devemos ler ela literalmente como se fossem deuses. Essa palavra, na verdade, é usada em diversos contextos na Escritura e elas nos mostram, meus irmãos, apenas sobre um único Deus. E apesar da palavra ser uma palavra que se remete ao plural, ela é assim utilizada porque nos mostra muito sobre o caráter de Deus. E é ao que alguns estudiosos chamam de plural majestático. É uma expressão que nos ajuda a compreender o todo a partir de uma única palavra. E o nome Elohim nos revela algo sobre Deus. Nos revela a soberania de Deus descrita em Deuteronômio 10:17. Elohim nos descreve também o poder criador de Deus. Elohim nos descreve a ação de Deus como juiz, como no Salmo 50, versículo 6. E Elohim também nos mostra as poderosas obras de Deus em favor do seu povo. Elohim, portanto, é o Criador, é o Senhor da história. Lembra que nós temos a Bíblia Sagrada em 4 atos? Criação, queda, redenção e consumação. O primeiro ato, o ato da criação, nos revela quem é Elohim. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos mostra nesse primeiro ato que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, através desse Deus que é criador. O homem, inclusive, foi criado para perfeita comunhão com Deus, de modo que tudo quanto Deus faz é bom. E depois que ele formou o homem, ele viu tudo o que ele fez e disse que era muito bom. Elohim, então, é o Senhor criador da história. Mas nós aprendemos no tópico 2 sobre o coração do homem e o coração de Deus. Tudo quanto Deus criou foi bom e perfeito, mas o coração do homem, ao ser tentado pela serpente, nos levou ao segundo ato, o ato da queda.
No ato da queda, também descrito em Gênesis, especificamente no capítulo 3, nós vimos que a humanidade pecou, tomou do seu fruto, Gênesis 3:6, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A humanidade, então, ela foi banida da presença de Deus. O relacionamento da humanidade com Deus foi rompido. E a partir de então, meus irmãos, a humanidade e a terra passaram a viver sob maldição. E a partir daqui, entendendo que nós estávamos no segundo ato, numa humanidade completamente corrompida pelo pecado, que nós entendemos mais ou menos o nosso texto de referência, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28, que diz: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Esse versículo, Gênesis 1, 28, é conhecido pela teologia como sendo um mandato cultural. De modo que o homem recebeu a ordenança de dominar sobre todas as coisas. De modo que essa figurinha, ela representa muito bem o relacionamento que Deus queria que o homem tivesse com a sua criação. A setinha para cima nos mostra que o homem foi feito para se relacionar perfeitamente com o Senhor Deus. Além do mais, o homem foi feito também para se relacionar perfeitamente com outros seres humanos. Como se não bastasse, o homem foi feito para se relacionar também consigo mesmo, de modo saudável, sabendo que ele não foi criado como uma escória, como os demais relatos da criação da Mesopotâmia. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E além do mais, o homem foi feito para se relacionar com o mundo. E se relacionar com o mundo diz respeito ao trabalho, à política, ao cuidado com o meio ambiente e assim por diante. Portanto, essa é a compreensão bíblica da humanidade. O ser humano foi criado por Deus, descrito em Gênesis 1, 28, para dominar sobre todas as coisas, para se relacionar perfeitamente com Deus, com o próximo, consigo e com toda a criação. Mas o que nos resta entender nesse tópico 2, meus irmãos, é que com a queda, com a entrada do pecado do mundo, todas as coisas foram afetadas. Acreditar que a queda influenciou apenas a religião do ser humano é um modo imaturo de se ler a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós abrimos os nossos olhos quando entendemos que a queda afetou tudo. A queda afetou a política, afetou o meio ambiente, afetou as relações sociais, afetou as relações familiares, afetou principalmente o relacionamento da humanidade com Deus, que foi banido. Portanto, o mandato cultural, ele permanece, meus irmãos, tendo que ser cumprido, mas ele foi completamente atingido pela queda. Olha só algumas provas do nosso mandato cultural. Em Gênesis 4:17, nós temos a história de Caim, que conheceu a sua mulher, que deu à luz a Enoque. Enoque edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Olha só o que diz Gênesis 4:17. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E irmã de Tubal-Caim foi Noema. Gênesis capítulo 4, a partir do 17 ao 22. Esses são trechos da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, que você e eu, na nossa leitura anual da Bíblia Sagrada, costumamos pular. Não tem as genealogias? Quando chega nas genealogias, você está lá com o seu plano de leitura anual em dia, aí chega lá as genealogias em Gênesis 4, aí você... Ai, misericórdia, Jesus me ajuda. É hoje que eu não consigo cumprir. Mas aqui nós temos informações importantíssimas. Nesse trecho genealógico aqui, de Gênesis 4, nós temos a origem, meus irmãos, daqueles que habitam em tendas e têm gado. Nós temos a origem aqui, então, da agropecuária. Nós temos a engenharia civil, a construção começando a ser posta, as cidades começaram a ser edificadas. Além do mais, surgiu também aqueles que têm gado e os que tocam harpa e órgão. Os especialistas em música também foram criados e descritos em Gênesis capítulo 4. Além do mais, os artistas, que são mestres de toda a obra de cobre e de ferro, também surgiram em Gênesis 4. Perceba o mandato cultural sendo ativado,
sendo cumprido mesmo após a queda. Como se não bastasse, Gênesis 4, 23 nos mostra sobre um poema. Olha só, a criação das artes, mais uma vez, criado por Lameque, mas um poema também deturpado. Lameque diz o seguinte: eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque, adendo meu, 70 vezes 7. Olha a ironia de Lameque. Lameque deturpando o mandato cultural de Deus, que se refere não apenas à religião, mas também à arte. Então, não é para nos causar surpresa o nível baixo de músicas que nós temos, meus irmãos, no mundo secular, e infelizmente também algumas músicas cristãs pífias que exaltam apenas o homem. A origem de toda sorte de imundície, de podridão, de cultura má formada, não é novidade. Não é novidade do presente governo, inclusive. Meus irmãos, isso começou, sabe quando? Lá na queda. Na queda, todo o mandato cultural foi deturpado. As artes foram atingidas, a religião foi atingida, os relacionamentos foram atingidos, meus irmãos. Nesse sentido, o nosso próximo tópico nos mostra, então, as linhagens de Adão. E eu vou disponibilizar para os irmãos depois essas transparências, esses slides, mas aí nós temos um resumo, está pequenininho, mas se nós ampliássemos aí daria para ver, sobre as linhagens de Adão. Nós temos em cima que Adão, ele teve os seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel, e logo em seguida, após a morte de Abel, nós tivemos a origem de Sete. Olha só que interessante, Abel foi morto por Caim, e logo em seguida nós temos 2 linhagens que surgem. Essa aba aqui do meu lado direito, mais curtinha, são as linhagens de Caim, e no outro extremo, as linhagens de Sete, ambos filhos de Adão. De Caim surgiu Enoque, Irade, Meujael, Metusael, e dele surgiu Lameque. E esses artistas todos são desta geração que já havia sido corrompida pelo pecado. Nesse contexto, nós temos em Gênesis 6 um reset da humanidade através do dilúvio. Essa linhagem, portanto, é extinta. Abel, no centro, foi morto, mas a continuidade foi dada através de Sete. De Sete, já aqui no meu lado esquerdo, surgiu Enos, surgiu Quenã, Maalalel, Jared, surgiu Enoque, que andava com Deus e foi transladado, surgiu Matusalém, surgiu outro Lameque, só que esse justo, e de Lameque surgiu Noé. De um lado nós temos uma linhagem ímpia, do outro lado nós temos uma linhagem justa. E nessa linhagem justa de Noé surgem os seus 3 filhos, que dão origem ao nosso último tópico, a 3 grandes nações que surgiriam: Sem, Cã e Jafé. Cã fez parte da linhagem dos inimigos de Israel, uma linhagem completamente ímpia. Jafé, ele pegou um pouco da bênção de Sem. E através de Sem, nós temos a partir de Gênesis 11 o estabelecimento de uma linhagem justa. É da palavra Sem, que significa nome, que vem os semitas. E é de semitas que vem a expressão antissemitismo, por exemplo, que era propagada pelos nazistas, por exemplo. Então, os descendentes de Sem são Arfaxade, Selá, Éber. É daí que vem a palavra hebreus, os descendentes de Éber. De Éber vem Peleg, Reu, Serug, Naor, de Naor, Terá, e de Terá, Abraão, que também andou com Deus. De Abraão, então, nós temos uma linhagem justa que surgiu Israel. E de Israel, dando um grande salto, está vendo a cruzinha lá? Veio quem? Jesus. E a partir de Jesus, nós hoje somos descendência de Abraão. E não fazemos parte de uma linhagem ímpia que começou no Gênesis, mas fazemos parte de uma linhagem justa, não por nossos méritos, não pelo nascimento de sangue corruptível, mortal, mas porque nascemos da água e do Espírito, e através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, fazemos parte, você e eu, de uma linhagem justa, justificada pela fé em Cristo Jesus. Você consegue entender o panorama de Gênesis? Sobre como Deus é glorificado do início ao fim e de qual é o seu papel na história? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Os outros relatos da criação consideravam os seres humanos como a escória, meus irmãos, como restolho, como escravos dos deuses. Mas Deus nos criou com a sua imagem e semelhança, com responsabilidades sobre toda a terra, que foram atingidas pela queda, mas que Ele nos deu o privilégio de, a partir de Cristo, reajustarmos e sermos os seus auxiliares na redenção de todas as coisas. Você e eu, então, porque fazemos parte dessa linhagem de Abraão, dessa linhagem justa, temos também responsabilidades, meus irmãos, de sermos agentes do reino em todas as áreas que foram estabelecidas em Gênesis 1, 28. Na política, na escola, no relacionamento familiar, na igreja, na educação, em todas as áreas, nas artes, na cultura, no cinema, na música, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Nesse sentido, nós temos então posteriormente mais alguns relatos, o relato da Torre de Babel, e eu encerro. Parece que o nosso slide falhou aí um pouquinho. Você consegue colocar no último, por gentileza, meus amados irmãos, para a gente encerrar? Deu algum problema aí de compatibilidade, não é isso? Mas, graças a Deus, que a nossa voz não depende da tecnologia, né? Ai de nós. Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós encerrarmos. Eu gostaria que nós encerrarmos, então, meus irmãos, vendo, então, esse panorama de Gênesis. Nós vimos sobre a estrutura de Gênesis em seus diversos aspectos. Vimos sobre a autoria de Gênesis, que é atribuída a Moisés, mas não de forma tão simples, porque há alguns adendos. Vimos a estrutura que pode ser com os toledos, ou também através de duas grandes partes, a criação primeva e depois as narrativas patriarcais. Vimos sobre a mensagem teológica de Gênesis, a mensagem de Cristo também através do livro de Gênesis. Vimos também sobre Elohim, que é o nosso Deus que cria tudo ex nihilo, cria tudo do nada, cuja palavra tem de fato todo o poder. Vimos sobre as linhagens de Adão que geraram as três principais nações, de modo que se diferencia uma linhagem ímpia de uma linhagem justa. Aprendemos que fazemos parte dessa linhagem justa e, por fim, eu quero que os irmãos se lembrem que em Cristo Jesus todo Gênesis faz sentido. E nós temos uma interligação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Antigo Reino e o Novo Reino. No Antigo Reino, nós temos, em Romanos 5, Adão como sendo o representante. No Novo Reino, nós temos Cristo como sendo o representante. Como pessoa, no Antigo Reino, nós temos o velho eu. No Novo Reino, o novo eu. No Antigo Reino nós éramos escravos do pecado. No Novo Reino nós somos escravos da justiça. No Antigo Reino nós estávamos debaixo da lei. No Novo Reino estamos sob o domínio da graça. No Antigo Reino nós éramos dominados pelo poder da carne. Agora nós somos capacitados e dominados pelo Espírito. No Antigo Reino éramos condenados à morte eterna. Mas desde o spoiler lá em Gênesis 3,15, nós aprendemos que no novo reino somos destinados à vida eterna. Tudo isso nos garantido por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu quero convidá-los para estar conosco nessa grande jornada através do livro de Gênesis, que é um livro extraordinário, que tem as suas complexidades, mas em cada um dos seus aspectos é de suma importância e nos traz plena edificação. E seja conosco na Escola Bíblica Dominical, eu te garanto que valerá a pena. A nossa fé, ela é firmada quando somos alimentados pela Palavra de Deus. E um crente raiz é aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Ainda que nós tenhamos 2 cultos, um matutino e um noturno, lembre-se que a Escola Bíblica Dominical é apenas matutina. Esteja conosco a partir das 9 horas, eu sei que Deus terá sempre uma palavra de bênção para você e nós ficaremos cada vez mais profundos com respeito à Bíblia Sagrada. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Logo em seguida, o nosso Baleia News, fazendo a transição para o nosso culto de celebração e Santa Ceia, e nós devolvemos a direção a quem é de direito, ao nosso pastor presidente. Vamos cear ao Senhor com alegria, convictos da obra de Cristo que já se iniciou desde o princípio. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor,
por essa manhã proveitosa, que a Tua palavra, Senhor, gere frutos em nossos corações, que jamais nos esqueçamos da mensagem de Gênesis, Pai, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações e frutifique. Em nome de Jesus, dá-nos constância com respeito ao ensino e ao estudo da Tua palavra, que nós possamos ser mais assíduos, mais fiéis, que o Senhor venha se revelar a nós, meu Pai, de maneira cada vez mais profunda, mais real. Seja conosco, receba o nosso culto, a nossa adoração, e que essa manhã, como oramos no início, seja extraordinária, seja marcada pela Tua presença, Espírito Santo, através desse memorial maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.